pessoas, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia, certo? Eu sou o professor Marcos e hoje a gente vai dar continuidade à sequência lógica dos conteúdos. Na última aula falamos sobre tecidos e aglomerações de células, hoje trataremos sobre os sistemas do corpo, certo? O corpo humano, ele conta com 12 sistemas, eles são bem complexos, bem amplos e nós vamos abordar na aula de hoje 4, certo? Mas primeiro, o que são os sistemas do corpo? Certo? O corpo humano ele é formado por diversos sistemas, como eu já falei, e eles vão atuar juntos para garantir o funcionamento adequado do organismo. Então, se você que está assistindo essa aula agora, você está respirando, seu sangue está correndo, você está se mexendo, certo? O seu corpo está funcionando de forma adequada. E isso, né, graças a todos os sistemas que você tem dentro de você. Nós podemos dizer que o corpo humano apresenta 12 sistemas principais. Vamos abordar alguns deles nessa aula e na próxima aula nós vamos dar continuidade, certo? Sempre mostrando como funciona cada sistema, quais são as partes desse sistema e como isso implica na vida do ser humano. O primeiro deles vai ser o sistema tegumentar, certo? Vou me valer da última aula, onde nós falamos sobre tecidos, falamos um pouco sobre a pele, certo? Vimos aqui imagens de lâminas histológicas e aqui vamos falar um pouco sobre a pele. Certo? Eu não vou me deter muito às partes da pele que eu já falei, certo? Porque isso está no outro vídeo. Assista os outros vídeos, vamos sempre estudar, certo? Para garantir um bom ritmo para fazer uma boa prova. E aqui vamos falar um pouco mais sobre esse sistema, certo? Esse sistema ele vai revestir e assegurar as relações entre o meio interno e o meio externo do organismo, certo? Ele vai atuar na defesa, no controle da temperatura corporal e na elaboração de metabólitos, certo? Ele vai estar sempre ajudando o corpo a funcionar de forma adequada. E ele vai ser constituído da derme, a epiderme, tecidos intimamente unidos que atuam de forma harmônica e cooperativa, certo? Então esses tecidos, que a gente já viu anteriormente, eles vão estar trabalhando juntos para que a pele, certo? O sistema tegumentar inteiro, ele seja formado e consiga nos ajudar a manter o corpo em harmonia. O sistema tegumentar ele vai ser formado por derme e epiderme, certo? Que são os tecidos que a gente já viu na última aula. Então eu vou falar um pouco mais sobre os anexos desse sistema, que são tão importantes quanto para garantir nosso funcionamento. O primeiro deles vai ser as glândulas sebáceas, certo? E que acredita-se que a principal função seja formar uma barreira gordurosa superficial, evitando a perda de água. Então a oleosidade da pele ela advém dessas glândulas, certo? E isso vai garantir com que você não perca tanta água assim ao precisar suar, certo? Ah, professor, e o suor? O suor vai vir das glândulas sudoríparas, certo? Que vão ser o segundo anexo. Eles vão liberar o suor e vão atuar ativamente no controle da temperatura do corpo. Então é muito comum a sensação de frio quando você passa por uma corrente de vento, né, e está suado. Justamente para que esse controle de temperatura seja feito e o seu corpo não superaqueça, certo? Aqui a gente pode dar uma olhada, certo? Nessa imagem aqui em cima, a glândula sudorípara, certo? Estou circulando com o mouse. Ela vai estar situada, se você olhar um pouco mais à esquerda, desde a hipoderme, que é a parte mais profunda do sistema tegumentar, passando pela derme até a epiderme, certo? Ela vai atravessar para que ela possa liberar o suor para a parte externa do corpo e assim atuar no controle da temperatura. A glândula sebácea, ela vai estar associada, certo, ao nosso terceiro anexo tegumentar, que vão ser os pelos, certo? Eles vão ser formados no folículo piloso e vão ser rodeados por nervos sensoriais e músculos. E essa glândula sebácea, ela vai liberar, a partir desse ducto para o lado de fora, né, a nossa camada gordurosa superficial. Então ela vai estar associada aqui, né, ao folículo piloso, que vai gerar o pelo. E aqui ao lado, anexada ao pelo, a gente vai ter a glândula sebácea. Ela vai liberar, junto ao pelo, certo, essa camada, essa barreira gordurosa. E isso vai para o lado externo, assim como o suor, como a gente já viu. O último anexo vão ser as unhas, certo? Que vão ter formações semelhantes à dos pelos e vão ajudar a proteger as extremidades do dedo, certo? Que são superfícies bastante sensíveis, que elas vão nos ajudar, principalmente no tato, certo? E também vão nos ajudar a agarrar objetos, certo? Alguma coisa que a gente precise remover e tal, que precise de um controle mais fino, de uma precisão, as unhas vão auxiliar nesse processo, certo? O segundo sistema, depois do tegumentar, vai ser o digestório.
certo? O sistema digestório, ele vai começar na boca, certo? Onde a gente vai ter uma série de estruturas que vai começar esse processo de digestão, certo? A digestão, ela vai ter duas grandes partes, isso, que vai ser a digestão mecânica e a digestão química, certo? Essas duas digestões vão atuar em conjunto para garantir que você aproveite o máximo dos nutrientes da sua dieta. Logo no começo, bem formando a boca, a gente vai ter a língua, vai ter os dentes, a gente vai ter toda a estrutura, a cavidade bucal de forma geral, que vai garantir com que esse processo comece. A digestão mecânica começa a partir da mastigação, certo? Se vocês prestarem atenção aqui, a gente trouxe a imagem para vocês olharem, e aqui a gente vai associar dois sistemas, porque eles se aproveitam do mesmo espaço, certo, do corpo para existir, que vai ser o respiratório, certo, e o digestório. O sistema digestório, ele vai, certo, se aproveitar do mesmo espaço do seu corpo, certo, para existir, que outros sistemas, como é o caso do respiratório. Então, se vocês puderem olhar na imagem, vocês vão ver que aqui a gente trouxe um destaque também para o nariz, certo, e para traqueia, para as cordas vocais, que no caso aqui é a laringe, certo? E aqui serve para mostrar esse momento de interseção. O corpo, ele não vai ter, certo, um espaço único para cada um dos seus sistemas. Como eu já falei, os sistemas do corpo, eles vão atuar de forma integrada, certo, juntos, para garantir o funcionamento. Então é normal que a gente consiga enxergar, certo, um sistema enquanto olha outro, enquanto estuda outro. Isso é bem comum. Então, de forma geral, vamos dar uma revisada, certo, nesse sistema digestório. Aqui a gente vai ter a boca, certo? A cavidade bucal vai estar logo abaixo da cavidade nasal. E aqui a gente vai ter, de cima para baixo, o palato mole, primeira estrutura. Ela vai garantir com que, durante o processo de mastigação e de formação do princípio do bolo alimentar, certo? Essa comida não retorne e não obstrua a cavidade nasal, ok? A língua e os dentes vão atuar em conjunto no processo chamado mastigação, certo? Para garantir com que esse bolo alimentar se forme. Então, os seus dentes vão começar um processo chamado maceração, e eles vão cortar e mastigar e transformar a comida que você está ingerindo, certo? Num início de bolo. E a língua vai revirando esse bolo para que ele chegue mais uniforme. A língua vai revirar esse alimento para que ele consiga características físicas mais fluidas para que você consiga ingerir e não se engasgue no processo, certo? Você não obstrua o sistema digestório. Certo? Aqui a gente já tem a língua, certo? Aqui é uma visão lateral, então aqui só temos a representação de dois dentes, mas não temos apenas dois dentes. Certo? A língua, ela é um músculo muito grande, muito complexo. Nós usamos esse músculo com muita frequência, seja para comer ou para falar. Certo? E aqui embaixo, descendo, a gente vai ter a faringe, que vai ser a popular garganta, e a epiglote, que vai funcionar como o palato mole, só que para garantir com que no processo de descida, esse alimento não obstrua o sistema respiratório novamente. Certo? Então a laringe e a traqueia vão pertencer ao sistema respiratório, certo? E não vamos abordar ele agora. Certo? Ao terminar esse processo inicial da digestão, você, ao engolir, você vai mandar todo o bolo alimentar recém-formado para o esôfago. Nós temos uma visão frontal da boca, certo? E suas várias partes. Aqui nós temos os dentes, que ao contrário da imagem anterior, são vários, certo? Cada um com função diferente. Nós temos a úvula, que ela vai ficar na parte posterior da boca, certo? A língua, como a gente já viu, os lábios, né? E aí temos todo o aparato da boca de forma geral, para a gente ter uma visão mais completa. Agora a gente pode associar, certo? Antes da gente passar para o esôfago, a gente pode associar as duas imagens. Então, a parte frontal com a visão lateral, certo? Aqui a gente vai ter toda a formação da boca e ela vai estar disposta, certo? Nessa parte de cá. No esôfago, finalmente chegamos no esôfago, a gente vai notar que ele é um tubo, certo, muscular, que vai realizar movimentos peristálticos frequentes, para que o seu bolo alimentar recém-formado, ele consiga chegar até a próxima fase. Então ele vai ser um duto de condução. Se vocês olharem aqui na imagem, as setinhas, certo, na parte externa, elas estão simbolizando a contração desse músculo. E durante essa contração, a gente vai poder ver que o bolo alimentar ele vai descendo. E isso responde uma pergunta
que rememora os tempos de infância, que se você tomar água de cabeça para baixo, né? Por que quando você toma água de cabeça para baixo, você consegue engolir do mesmo jeito, né? É graças a esse movimento, certo? Então o bolo alimentar desce, aqui a gente pode ver a camada muscular, né? Essa região aqui, entre as membranas, e a área de relaxamento vai ser sempre a área depois do bolo, certo? Então veja, quando a setinha aponta, sinalizando a contração, abaixo do bolo alimentar vai haver um relaxamento para que esse bolo consiga passar para a próxima fase. E sempre vai haver uma contração antes e um relaxamento depois do bolo alimentar. Na próxima fase, nós temos o estômago, certo? O estômago ele vai ter esse formato, né, curvado. O esôfago termina nessa parte de cima, onde a gente vai ter o corpo do estômago, certo? E o estômago vai ser caracterizado por ser um órgão fortemente, né, revestido por músculos. Ele vai liberar o ácido gástrico, que muita gente chama de suco gástrico, que vai ser responsável pela digestão química, certo? Ele vai começar a digerir quimicamente o bolo alimentar que acabou de chegar aqui. Então o bolo alimentar vem pelo esôfago, acompanhando pelo mouse, ele vai cair aqui dentro do corpo, e aqui o estômago vai começar algumas contrações para garantir com que o ácido que ele acabou de liberar, ele contemple todo o bolo alimentar que chegou aqui, certo? Lembrando também que o estômago é um órgão que tem a capacidade de dilatação. Isso significa que o estômago ele não possui esse tamanho, esse formato padrão, certo? 100% do tempo. Quando você come bastante, ele dilata para receber esse volume de comida, certo? Então é normal que ele apresente esse formato, mas ele pode se alongar e se estender mais. Então nós temos aqui o corpo, que vai ser a parte onde vai chegar a comida, e ela vai ser remexida várias vezes para que o ácido consiga entrar em contato com ela, né, para começar a quebra química dos alimentos. Aqui a gente tem a região do fundo, que é a parte mais superior, e aqui embaixo a gente vai ter o píloro. Ele vai ser a região que vai, né, garantir o contato do estômago com a próxima etapa da digestão, certo? Enquanto está acontecendo esse processo, o alimento ele está sendo preparado para a próxima etapa da absorção. Tudo bem? Quando a gente vai olhar a parte interna do estômago, a gente consegue enxergar uma camada mucosa que vai proteger o nosso órgão, certo? Do ácido que ele mesmo libera. Essa camada mucosa, se ela sofrer alguma alteração, a gente pode desenvolver uma coisa chamada úlcera, que apesar do nome terrível, né, ele lembra uma doença, uma coisa séria, nada mais é do que um machucado no seu estômago, certo? E essa úlcera tem vários graus, né? Então ela pode ser uma úlcera leve, que já é um problema, certo? Não é para ter úlcera normalmente. E ela pode ir avançando até chegar numa úlcera que representa de fato um risco para o seu órgão. É sempre importante, na verdade, lembrar de ter sempre uma dieta balanceada, para que você não agrida a integridade dessa camada e a proteção do seu órgão. Quando o estômago revira o suficiente, certo? Vai chegar uma hora que esse bolo alimentar ele já foi misturado, ele já foi revirado o suficiente com o ácido estomacal, certo? Ele vai ser empurrado para a próxima parte da digestão, que vai ser para o duodeno, certo? E lá vão atuar os nossos anexos do sistema digestório, que aqui a gente vai ter o fígado, certo? Que ele vai possuir a vesícula biliar, ela vai liberar um emulsificante para nos ajudar a digerir gorduras. A gente vai ter o pâncreas, que vai nos ajudar a deixar essa substância menos ácida, né? Como eu já falei, ele é um ácido, ele precisa de quando ele está no estômago, esse ácido tem o muco, né, para conter a acidez dele e não machucar o nosso órgão, né, o nosso estômago. E quando a gente vai mandar esse alimento, essa camada de muco, ela não vai estar presente no sistema digestório todo, certo? Nas próximas etapas. Então, o que é que vai acontecer? O pâncreas ele vai liberar uma solução básica e vai se misturar, né, com esse bolo alimentar recém-misturado com ácido, e aí ele vai deixar de ser ácido. Então, ele vai diminuir essa acidez e vai se tornar menos nocivo a parede do nosso sistema digestório. E isso vai garantir que a gente consiga absorver os nutrientes, certo, que estão presentes ali.
Então, se vocês puderem dar uma olhada aqui nessa parte de baixo da imagem, a gente vai ter todos os anexos. Essa parte de cima vai mostrar onde eles ficam, certo? Na estrutura do corpo. E aqui embaixo a gente vai ter o fígado, aí a ênfase aqui na vesícula biliar em verde, que ela vai estar ligada ao começo do canal, ó. Se vocês puderem acompanhar aqui, ela vai se ligar aqui ao começo do canal. O estômago que está aqui por trás, que ele vem, certo? Aqui a gente vai ter o píloro, e o píloro vai mandar para o duodeno. Essa alça, tá aqui, o duodeno, é quem vai receber as duas substâncias, tanto do fígado como do pâncreas. É nessa região onde vai acontecer a regularização do pH do nosso bolo nutritivo e a emulsificação, né, a digestão de gorduras, a quebra de algumas gorduras vindo da bile. Certo? Localizada essa parte, feito esse processo, a gente vai para a próxima parte. Que aí a gente vai, depois daquela alça, lá do duodeno, a gente vai passar esse bolo nutritivo pelo sistema intestino delgado, né, que é parte do sistema digestório. E é lá onde vai ocorrer a maior parte da absorção de nutrientes. Né? Então aqui vai acontecer a absorção de nutrientes, de água e tudo que pode ser vantajoso para o seu corpo, né, absorver daquela comida, daquele alimento. Certo? Após isso, o intestino delgado vai se conectar ao intestino grosso, que vai ser essa parte aqui, que vai de um lado ao outro do corpo. Ela começa aqui e termina no ânus, que é a reta final. Daqui a gente vai receber esse alimento e vai começar a compressão, certo? E a reabsorção de água e vitaminas. Então aqui a gente vai começar a absorver e aqui vão se formar as fezes. Então quando sai do intestino delgado para o intestino grosso, a gente vai ter movimentos peristálticos parecidos com o do esôfago, certo? Só que aqui vai ser empurrando para fora, não empurrando para dentro. E a gente vai ter o intestino grosso dividido em três partes: o cólon ascendente, o cólon transverso, o descendente e a curva sigmoide, para que a gente possa mandar, certo? As fezes já prontas, que elas não são aproveitadas pelo nosso corpo, para o reto e em seguida para o ânus. Ok? Aqui uma ênfase nessa estrutura, chama apêndice. Aqui uma ênfase para o apêndice, certo? O apêndice vermiforme, vocês podem acompanhar o mouse, vai estar aqui. Ele é uma estrutura responsável por renovar a flora intestinal e algumas pessoas, certo? É um dado interessante, elas podem passar por um processo inflamatório por excesso de flora intestinal. Então, a flora intestinal tem que sempre estar na medida. Se tiver em excesso, você pode, ou outras complicações, é claro, né? Desde a obstrução até outras formas, enfim, de inflamação desse apêndice, e é necessária a remoção, certo? Ele é um órgão, não vou dizer que ele é descartável, porque nenhum é, já que ele está aqui dentro do corpo, ele exerce uma função, mas nós conseguimos viver sem ele, certo? Em caso de problemas com o apêndice, ele é removido cirurgicamente, e o ser humano consegue manter uma vida estável, normal, tranquila, sem ele. Encerrado o sistema digestório, vamos falar agora de dois sistemas que estão intimamente associados, que é o sistema circulatório e o sistema respiratório, certo? O sistema circulatório, ele vai ter, de forma bem simples, ele vai ter componentes, né? Três componentes básicos, que vão ser o coração, as veias e artérias, que estão espalhadas por todo o corpo, porque como a gente já falou na aula sobre tecidos, o sangue é quem vai levar e trazer todos os nutrientes e todas as substâncias tanto as interessantes como as desinteressantes. Tudo é o sangue quem leva, se seja para mandar embora, certo? Ou seja para aproveitar e digerir e nutrir as células de forma geral, certo? Então as veias e artérias passam pelo corpo. Aí vamos aqui ver sobre as diferenças, principais diferenças entre veias e artérias, certo? Uma artéria, como vocês podem ver aqui, ela é muito mais musculosa, certo? A túnica média dela, essa parte aqui, é músculo, porque é nesse vaso sanguíneo aqui que vai ocorrer a maior pressão, certo? Então, na artéria, a gente vai ter um fluxo de sangue com muito mais pressão, e esse vaso, para não romper, ele precisa ser musculoso, certo? Para o sangue se manter dentro do vaso. Já a veia, ela vai ser menos musculosa, então você pode comparar, certo? A túnica média dela, e ela vai possuir uma estrutura interna, que se chama válvula, né? Ficou um pouco confuso na imagem, mas dá para ver aqui essa estrutura alongada, que quando o sangue vai passar, nesse caso aqui, vai ser de baixo para cima,
a válvula vai impedir que o fluxo contrário aconteça. Na veia, a pressão sanguínea, a pressão que o sangue percorre esse vaso, ela é menor, certo? Então, essa estrutura é necessária para que o sangue continue seu caminho e ele não retorne. Aqui está a grande bomba de sangue, certo? Do nosso corpo, vai ser o coração. E aqui é que ele vai receber o sangue do sistema respiratório para enviar com oxigênio para o corpo e vai receber o sangue, certo, do corpo carregadíssimo de dióxido de carbono e vai enviar para os pulmões para que ocorram as trocas gasosas. Então aqui em azul a gente vai ter as veias, né, essas duas aqui, e em vermelho a gente vai ter as artérias, certo? Existe uma coisa que confunde os estudantes bastante, certo? Que são essas diferenças entre as veias e artérias. Vamos mostrar no exemplo prático aqui, certo? Aqui a gente pode perceber, né, o quão diferente é as estruturas e por quais razões. Por exemplo, as artérias elas vão receber o sangue recém-saído do coração. Então, quando o seu coração pulsar, ele vai estar lançando diretamente e com toda a força, né, que ele contraiu esse sangue nas artérias. E isso vai requerir uma musculatura, certo, muito mais forte do que nas veias, por exemplo. Então aqui a gente vai ter as estruturas básicas do coração, que vão ser as câmaras, certo? Em cima nós vamos ter os átrios e embaixo os ventrículos, certo? Os átrios sempre vão receber o sangue e os ventrículos sempre vão expulsar o sangue, certo? Então é normal, quando a gente vai reparar os sons que o coração faz, sempre a gente ouve duas batidas, certo? A primeira batida vai ser o átrio empurrando o sangue para o ventrículo e a segunda vai ser o ventrículo empurrando o sangue para seu destino, seja o corpo ou o sistema respiratório, certo? Aqui a gente vai acompanhar, à medida que o sangue for sendo direcionado, a gente vai ter as vias, no caso veias e artérias, que vão possuir nomes diferentes. Os vasos em azul vão ser vasos que estão, certo, carregados com CO2, certo? Esses são os vasos visíveis que algumas pessoas conseguem enxergar quando olham para os membros superiores, por exemplo, certo? E os em vermelho vão ser vasos com sangue carregado de oxigênio, certo? Então é normal que a veia cava, por exemplo, que ela está aqui, ela mande o sangue do coração para o pulmão para que essa troca gasosa exista, certo? E a artéria vai mandar do coração para o corpo para que o sangue faça essa manutenção do equilíbrio, certo, de oxigênio e gás carbônico que existe nas células. Encerrado o sistema circulatório, encerrado entre aspas, porque a gente vai estar frequentemente vendo que eles estão atuando juntos, a gente começa o respiratório. O sistema respiratório vai começar junto ao sistema digestório, lá na parte superior, certo, do corpo, na cabeça, na parte inferior da cabeça, mais precisamente. E aqui a gente vai dar ênfase à cavidade nasal, certo? Ah, professor, mas eu consigo respirar pela boca. Mas não é necessidade. Normalmente, o corpo vai usar, certo, apenas a cavidade nasal. Então, não vamos nos ater à boca para poder estudar o respiratório. Já vimos o palato e a glote atuando para garantir com que a comida não entre no respiratório. E durante o funcionamento do respiratório, eles também vão atuar para garantir com que o ar não obstrua e não passe e não seja enviado para o sistema respiratório, certo? Então, na hora de respirar, o palato e a glote, eles vão atuar juntos para auxiliar a condução correta desse ar, certo? Então, a cavidade nasal vai contar com o nariz, o ar vai entrar pelas narinas, vai passar pelas cavidades, os sinos nasais, tudo direitinho, passa pela faringe, vem pela laringe e vai ser direcionado até a traqueia, certo? A traqueia, vocês podem observar aqui pela imagem, que ela vai ser composta por anéis de cartilagem, nós vimos na aula de tecido, certo? E esses anéis vão possuir pequenos cílios que vão nos ajudar a remover, certo, impurezas que consigam chegar até aqui. Certo? Da narina até a traqueia vão ter outras barreiras, como é o caso dos pelos do nariz e etc. Certo? Mas a traqueia também vai ter esse sistema de cílios para nos ajudar a remover. Depois da traqueia, a gente vai para os pulmões, certo? Os pulmões vão ser recobertos pela cavidade pleural, que vai ser essa túnicazinha fininha aqui. Ela vai recobrir todos os dois pulmões, o direito e o esquerdo. E existe uma diferença morfológica, certo? Nas estruturas do pulmão. Aqui a gente vai ver que eles têm 3 lobos, certo? O pulmão direito. E o pulmão esquerdo vai ter apenas 2. E ele vai contar com uma cavidade onde o coração vai se alojar,
certo? Então o coração está aqui no centro e ele está um pouco virado para cá, nessa posição. Acompanhe com o mouse. Certo? Ele vai estar nessa posição, ele vai estar alocado nessa parte. Certo? O que vai garantir o funcionamento, certo, adequado do sistema respiratório, vai garantir que você consiga puxar e empurrar o ar, é um músculo conhecido como diafragma. Certo? Para que você consiga puxar o ar, o diafragma vai criar uma pressão negativa nos pulmões, fazendo com que o ar saia do ambiente externo e entre. Quando seus pulmões estiverem cheios, a gente vai ver até onde esse ar vai e como é que ele faz essas trocas gasosas com o corpo, certo? O diafragma segura um pouco esse ar nos pulmões e depois libera. O diafragma é que vai ser o músculo principal, certo? Nesse processo de inspiração e expiração. A gente também vai contar com o apoio dos músculos que estão entre as costelas, certo? Que eles vão flexionar e relaxar, certo? Para garantir com que esse espaço aumente e diminua ao redor dos pulmões. Mas o principal é o diafragma. Passando um pouco mais para frente, depois da traqueia, o ar vai entrar nos brônquios, vai viajar até os bronquíolos, e dos bronquíolos vamos chegar nos alvéolos. É lá no alvéolo onde vai haver a troca gasosa. O alvéolo vai ser essa menor estrutura, certo? Dentro do pulmão, que vai ser similar a um cachinho de uvas, certo? E vai ser altamente vascularizado. É lá onde o ar vai encontrar, e por difusão, é um processo que a gente já viu, certo? Os processos de transporte lá na membrana, por difusão vai haver a troca gasosa. Então esse ar vai começar a ceder oxigênio para o sangue, e o sangue vai começar a ceder o CO2 para o ar. E isso, quando a gente expira, usando o diafragma para enviar o ar de dentro dos pulmões para fora, a gente vai expulsar o ar com mais concentração de CO2. Aqui a gente vai ter o corte transversal do brônquio e do bronquíolo até o alvéolo, certo? Então, em cima a gente vai ter o brônquio, que ele vai ser a parte mais robusta, certo? O bronquíolo vai ser uma parte menos robusta e o alvéolo vai ser a menor parte, certo? Aqui a gente vai ter o capilar, que vai recobrir, que na verdade não são só um. Aqui a gente vai ter uma representação, certo? É um esquema para a gente entender melhor. Esse capilar vai possuir o sangue carregado de CO2 e o alvéolo vai possuir o gás carregado com mais oxigênio do que o sangue, certo? Isso vai garantir essa troca. Então a gente vai ver aqui o oxigênio, ele vai estar entrando, como mostra a setinha mais clara, e o CO2 vai estar saindo, como mostra a setinha mais escura, certo? E à medida que essa concentração vai mudando, a gente vai tendo a mudança de cor. Então esse lado aqui tem uma cor, quando chega aqui a gente vai ter o período de transição, e aqui vermelho vai voltar para o corpo. Voltando para o corpo, vai haver a distribuição pelo sistema circulatório de oxigênio para o corpo e a captação de CO2, certo? E dando início ao novo ciclo, e assim vai toda vez que você respirar, certo? Esses foram os sistemas de hoje. Eu espero que essa revisão tenha ajudado, certo? Fica de novo a dica, estudem, certo? Vamos nos assistir às outras aulas, vamos divulgar esse projeto para que muito mais pessoas tenham acesso. Bons estudos, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.